professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vamos falar sobre o significado da sigla MET. É isso mesmo, a sigla MET é popularmente conhecida como unidade metabólica. E olha que interessante, quando a gente fala unidade metabólica, unidade quer dizer números. Então, 1, 2, 3, 10, 12, 15. E metabolismo passa na nossa cabeça o quê? Glicose, ácido graxo, mitocôndria, metabolismo anaeróbico, metabolismo aeróbico. E toda vez que a gente fala de metabolismo aeróbico, a gente lembra que precisa ter oxigênio dentro dessas mitocôndrias. Então, quando a gente vê a sigla MET, unidade metabólica, nada mais é do que uma forma que nós temos de expressar o consumo de oxigênio. Então funciona assim, ó. Unidades metabólicas, então eu posso ter 1 MET, posso ter 2 METs, 3 METs e assim sucessivamente, beleza? Cada unidade metabólica tem um valor de correspondência para o consumo de oxigênio relativo. Então, por exemplo, uma unidade metabólica equivale a 3,5 mililitros por quilo de peso corporal por minuto. Portanto, se uma unidade metabólica, se um MET equivale a 3,5 mililitros quilo minuto, então 2 METs equivalem a 2 vezes esse valor, certo? Então seria 7 mililitros por quilo de peso por minuto. 3 METs equivalem a 3 vezes o valor de um MET. Então, se um MET é 3 mililitros por quilo por minuto, então 3 METs seria, aqui na nossa conta, 10,5 mililitros por quilo por minuto. Então, olha que interessante. O consumo de oxigênio, então, relativo, ele se associa ao MET. Então, 1 MET é igual a 3,5 ml por quilo minuto, 2 METs igual a 7 ml por quilo por minuto, e assim sucessivamente. E aí, olha que interessante. 1 MET, que equivale a 3,5 ml por quilo por minuto, é considerado o valor do consumo de oxigênio de repouso. Então, se você quiser saber qual é o consumo de oxigênio de repouso do ser humano, é 1 unidade metabólica ou 3,5 ml por quilo por minuto. Agora, olha o outro lado que interessante. Vamos imaginar que o consumo máximo de oxigênio do seu aluno, que fez um teste aeróbico, foi, por exemplo, 35 ml por quilo por minuto, beleza? Então, esse é o valor do consumo máximo de oxigênio. Se é máximo, é o valor de 100%, beleza? Quanto que é este valor de consumo máximo de oxigênio em unidades metabólicas? Bom, se um MET é 3,5 ml quilo minuto, que é o valor do consumo de oxigênio de repouso, então se eu quiser saber o valor do consumo máximo de oxigênio em METs, basta eu pegar o valor do consumo máximo de oxigênio, que é 35 ml quilo minuto, e dividir pelo valor do VO2 de repouso. Então, como é que ficaria essa conta aqui? VO2 máximo, 35 ml quilo minuto, vou dividir pelo valor do VO2 de repouso, que é 3,5 ml por quilo por minuto, e isso daria, então, o consumo máximo de oxigênio em METs de 10 unidades metabólicas, beleza? Então, agora fica fácil entender. Quer ver que interessante? Se esse meu aluno, que tem consumo máximo de oxigênio de 35 ml por quilo por minuto, que portanto são 10 metros de consumo máximo de oxigênio, se esse meu aluno resolver caminhar na esteira durante 1 minuto a 5 km por hora, eu sei, e a fisiologia explica, que caminhar na esteira a 5 km por hora equivale a 3,2 metros. Então, isso já está determinado na literatura. Caminhar 1 minuto a 5 km por hora equivale a 3,2 metros. Então, a pergunta seria, qual a intensidade de caminhar 5 km por hora para este aluno que tem 10 metros de consumo máximo de oxigênio e caminhar a 5 por hora é 3,2 metros? Fica fácil, certo? Se o VO2 máximo são 10 metros e a atividade que ele vai fazer, caminhar na esteira, 1 minuto a 5 km por hora equivale a 3,2 metros,
Então a intensidade deste 1 minuto caminhando na esteira é 32% do VO2 máximo deste aluno. Só que olha que interessante agora para a gente encerrar esse vídeo. Este valor de 32% do VO2 máximo de intensidade só vale para um aluno que tem consumo máximo de oxigênio de 10 METs. Então, quer inverter o exemplo? Vamos imaginar que você tem agora um outro aluno, que o consumo máximo de oxigênio dele, vou botar aqui, ó, que o consumo máximo de oxigênio dele foi de 12 METs. Se o consumo máximo de oxigênio dele for de 12 METs, quer dizer que o VO2 máximo dele é maior, comparado ao exemplo anterior, certo? Se esse aluno que tem VO2 máximo de 12 METs resolver caminhar na esteira 1 minuto a 5 km por hora, qual que é a intensidade da atividade? 3,2 METs. Mas quantos METs esse cara tem de máximo? 12 METs, certo? Então sabe o que significa? O aluno que tem 12 METs de consumo máximo de oxigênio, a intensidade seria aproximadamente 28% do VO2 máximo. Então sabe o que isso significa? Que você não pode basear simplesmente a prescrição pela velocidade que você caminha ou corre na esteira. Porque 5 km por hora para um aluno que tem VO2 máximo de 10 METs é 32% da intensidade. O mesmo exercício, a mesma modalidade, a mesma intensidade, a mesma velocidade, 5 km por hora, caminhando na esteira, para um aluno que tem 12 METs de consumo máximo de oxigênio, a intensidade é menor ainda, aproximadamente 28%. Por isso que é importante, você que é fisiologista, você que é profissional de educação física, ter clareza de qual é o consumo máximo de oxigênio do seu aluno. Sabendo o consumo máximo de oxigênio do seu aluno em mililitro por quilo por minuto, nós descobrimos rapidamente qual é o valor correspondente em MET. Beleza? Fica aí a dica, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.